Raul segue firme no posto de talvez o personagem mais odiável da trama no momento, enquanto Joelle finalmente começa a se abrir e aceitar o carinho que o pai quer dar pra ela. Mas será que o público tá comprando essa história? As Três Graças continuam hipnotizando todo mundo que cruza o caminho delas. A Arminda tá delirando na própria casa, achando que tá vendo as estátuas, enquanto o Joaquim sonha com elas dançando e ganhando vida. Que loucura é essa em torno dessa estátua, gente? A Samira ainda dá uma chamada pesada na Lena, escancarando os crimes envolvendo a compra do bebê da Joelle, e pelo menos uma coisa boa tá acontecendo. Os remédios verdadeiros começaram, finalmente, a chegar na chacrinha. E meus amigos, olha nós aqui, último vídeo do ano, de Três Graças, claro. Então pra você que acompanha só Três Graças aqui comigo, já te desejo um ótimo ano novo, maravilhoso, e que 2026 chegue cheio de coisa boa pra gente, hein? Né não? Fora isso, a novela, essa semana foi um pouquinho mais caída? Foi. É inevitável a gente dizer que não, semana de Natal e Ano Novo nas novelas, aí assim, primeira semana de janeiro, mas na segunda já começa o quebra-pau. Tanto que essa semana teve muito flashback, né? Teve muita coisa assim, gente se lembrando das coisas que fez, pra poder reforçar certas tramas que estão sendo desenvolvidas na novela. Então assim, é normal que isso aconteça de fato. Mas temos coisas a comentar, a Lena doida, chorando lá com o bebê da Joelle, e agora aparentemente a gata tá grávida. Só que será que a Samira vai deixar ela pular do barco do nada, agora que ficou grávida? Como que será que vai ficar a relação dela com a Samira? Porque eu tenho medo da Samira, eu já falei, né? Eu morro de medo dela, nossa senhora. E a Arminda foi afrontar a Zenilda, foi lá querer humilhar a Zenilda, querer mostrar pra ela que ela tá maravilhosa na Fundação Ferretti, enquanto a Zenilda é uma boboca que fica em casa. Vamos entender como é que foi isso? Então, meu nome é Arthur Viana e a minha pergunta segue. E aí, tá assistindo a novela? E eu quero começar o vídeo trazendo um ponto aqui pra vocês. Que loucura é essa em torno das Três Graças? Tipo, eu sei que é uma estátua super bonita e tal, mas o pessoal se perde, o pessoal fica inebriado, ninguém consegue... Assim, também não vamos dizer todo mundo, né? Porque, por exemplo, o Júnior, ele tá indo lá no Ferro Velho, mas ele não fica doido olhando pra estátua. Mas algumas pessoas, menina, surte um efeito essa estátua nas pessoas. O Joaquim sonhando que as estátuas ganhavam vida e saía rodando e cantando e... Não, cantando não, mas ganhava vida e saía dançando com ele. Eu achei aquilo uma insanidade, eu fiquei pensando... Fora, tarado! Eu vou te dar um soco. Hoje você apanha. Hoje você apanha! Pô, se novela fosse uma coisa assim, tipo série, né, que desse tempo de pós-produção e etc, seria incrível um CGI bem feito das estátuas, do jeito que elas são mesmo, só se mexendo, ganhando vida, olhando pra ele. Ia dar até medo, né, porque o olho não tem vida, a expressão é sempre a mesma, porque é de mármore, né, então assim, ia ser uma cena incrível. Mas aqui não tem como, né, a Globo sabia que ficaria muito novela da Record... Ficaria um CGI meio Os Mutantes, eu acho, né? Fazer uma coisa dessa. Então, chamaram 3 atrizes, 3 bailarinas, acredito que devem ser bailarinas, pra fazer a cena, pra poder dançar ali com o Joaquim. E vou dizer uma coisa, eu não sei se eu gostei. Eu achei bobo, achei esquisito, achei bobo e esquisito. Não, tá indo além. A Arminda em casa, vendo as Três Graças. E aí, quando ela vai pra cima das Três Graças, as Três Graças some. Gente, nenhuma fumaça, nenhum efeito, nenhum corte seco assim, ó. Sumiu, não tá mais aqui. Mas qual que é o delírio da Arminda? Porque ela e o Joaquim estão delirando com a estátua. Qual que é a pegada do delírio? Será que tem algum significado? Ou o Agnaldo Silva tá só escrevendo que eles estão enebriados pela estátua e é ponto final? Gente, o que é que eu tanto escrevo aqui? Eu não sei, eu acho esquisito demais, tá? Acho estranho demais essa loucura pela estátua. Mas vamos ver aonde que isso vai chegar. Bom, tivemos continuação da história da Joelle e da Lena, né? Querer levar ela pra poder fazer o ultrassom. Gostei que chegou lá, foi muito emocionante. A Joelle chorou, a Kellen chorou, a Lena chorou. Só que a Lena chorou de um jeito de se desconfiar, né? Ê, querida. Aí ela, não, é que essa coisa de maternidade sempre me pega, sempre... A Joelle só olhando pra cara dela. Continuo achando que, Joelle, você tá bobinha demais. Você tá muito
muito tontinha pra quem, alguns capítulos atrás, pegou assim a trama da Samira, pegou assim que aquele cara era seu pai e agora não tá percebendo a Lena. Tô achando esquisito isso. Mas uma coisa que eu gostei é que eu quero gostar da Lena. Então assim, o fato dela ter ficado sentida com aquela história toda da Joelle, aquele lance de a Kellen falar, eu vou ser uma tia que vou mimar, vou brincar muito com ela, né, com o bebê, no caso até então fizeram um mistério de 2 dias, né, sobre o sexo do bebê, então vou brincar muito com a criança, a Joelle fazendo planos, e a Lena ali só olhando e pensando, mas essa criança não vai ficar com a Joelle. E aí eu falei, cara, mas a Lena não tá... Será que ela tá pensando assim, não, a Joelle, na verdade, não vai assumir pra mim que a criança não vai ficar com ela, né, porque eu sou uma estranha, por isso que ela tá fazendo plano. Será que a Lena tava pensando nisso? Porque eu tava achando assim, coração de pedra, a Lena fazer tudo aquilo pela Joelle. Aí vamos comprar a primeira roupinha, vamos ver como é que vai ser, tornando momentos especiais em torno da maternidade da Joelle. Tava achando aquilo esquisito. Aí quando a Lena chorou e depois, né, que saiu o resultado, tudo, assim, também tenho que falar que a cena do resultado pra mim é meio bobo, tá? Eles demoraram demais pra cortar e aí perguntaram pra médica, e aí, médica? E aí, doutora, qual que é o sexo? E aí mostrou a doutora fazendo assim, ó. Meia hora assim, ó. Eu ia falar, o que foi? Comeu cocô? O que foi? Você tá doida? Tendo alguma coisa? Tá passando mal? O que foi? Qual que é o sexo? Isso não existe. Eu achei que alongou demais a cena, não gostei. Não, eu tô dando risada aqui, mas na hora eu achei bobo. Achei assim, não. Acho que aí, realmente, a gente sempre elogia a direção, né? E são detalhes que a direção traz. Inclusive, vou elogiar de novo a direção aqui numa cena da Gerluz com a Santa de novo. Mas também, quando a gente tem que criticar, a gente critica, a gente traz os pontos. E aí, o que acontece? A Lena, depois, ela ficou mexida com essa história da Joelle. Ela ficou mexida com tudo que envolve esse bebê. E aí, a gente já puxa um gancho do quê? Zé Maria foi lá comer na fundação de novo, comer um hambúrguer da Samira. Que a Samira é assim, né? Toma um hambúrguer, quer vender seu bebê? Ela é desse jeito. E aí, soltou do nada, bem alto, que a Lena foi lá junto com a Joelle. Adorei o zoom na cara da Samira, aí já elogiando a direção. Eu adoro a direção de Três Graças. Uma coisinha ou outra que destoa, mas esse zoom na cara da Samira, assim como o zoom out da cara do Ferretti, quando ele conversa com a filha dele sobre quem tava no carro, e ele tá achando que era um cara, ele tava esperando que ela dissesse que era um cara, né? E no final das contas ela fala, não, é uma menina, uma amiga minha. Ai, amiga, essa é velha, viu? A lésbica chamar a namorada de amiga, porque ainda não assumiu, é muito velha. Então aquele zoom out mostrando como ele tá desconcertado, como ele tá deslocado ali naquela mesa, eu amei essa cena. Mas aí voltando, Zé Maria conta pra Xênica que a menina foi lá, a Lena, e a Samira ouviu, a Samira de butucasíssima, ligada ali, ouviu, veio, falou, a Lena? Mas foi com quem? Com a Joelle. Aí acabou. Depois disso, quando a Lena vai lá na Fundação Ferretti esperar o marido dela, a Samira vem e joga pra ela, né, solta a bomba em cima da cabeça dela. Você tá doida? Você tem noção do que é que a gente tá fazendo? Você está se expondo e você corre o risco de expor nosso esquema todo. E ela começou a falar tráfico humano, artigo não sei qual, artigo não sei qual. É muitos crimes, a gente tá cometendo um monte de crime aqui, querida. E você dando volta na chacrinha, fica na tua casa, finge que a tua barriga tá crescendo, quando o bebê nasceu eu te dou. E acabou a nossa história, e acabou você ir lá falar com Joelle, com não tem. Você tá ficando doida? E aí foi que caiu a ficha dela. Achei meio doido isso, assim, de a ficha dela só cair nesse momento. E assim, ela saiu e vomitou. Aí, aparentemente, o que dá pra gente pensar que ela ficou tão nervosa que ela vomitou. Mas não foi isso que aconteceu, né? Não foi que ela ficou nervosa. Depois ela fala com o Herculano sobre isso, sobre o medo que ela tem de sujar o nome do Herculano. Vai pra cadeia, mas assim, não vai só pra cadeia, né? Vai sujar o nome de todo mundo. Olha, vai ser horrível esse negócio de tráfico de bebê. Terrível isso. Pois ela fala pra ele que vomitou e ela tá sentindo esses enjoos. Ela já sentiu antes, quando ela ficou grávida das outras vezes. Ela tá achando que ela tá grávida. E a própria Samira, na hora que ela sai e vomita, a Samira, ela fica olhando pra Lena como uma pessoa assim, tipo, meu Jesus amado, tá grávida. Deus do céu. E aí ela fala pro marido dela que provavelmente ela tá grávida. Vou achar uma loucura se ela estiver grávida, porque eu vou querer saber, e aí, vai fazer o que com a criança da Joelle? Será que a Samira vai obrigar a Joelle a devolver o dinheiro pra ela? Ou será que a Samira vai correr pra arranjar uma outra pessoa pra ficar com o bebê da Joelle? Ou será que a Samira vai, tipo, cobrar da Lena e do Herculano? Vai falar bem assim, ó, a gente já começou o nosso esquema, então assim, vocês não vão ficar com o bebê, mas vocês vão ter que pagar o valor do bebê, porque a gente já começou o nosso esquema. E eu não vou sair de mão abanando. Agora que a sua esposinha ficou grávida do nada. Será que vai ser tipo isso? Que medo, gente. Que medo da Samira, de todo mundo. E também tem aquela, né, de descobrir o esquema, né, de tráfico de bebê. A Samira é a líder ou tem outro líder? Porque muito se falou sobre o verdadeiro líder do tráfico do bebê, do tráfico de bebês. Mas isso também pode ser uma lenda urbana criada por qualquer pessoa aí no X,
que lançou que existe um chefe aí do esquema, mas na verdade nem existe. O chefe é a própria Samira, até porque eu acho que a Samira, porque ela anda com dinheiro na bolsa, ela anda com arma. E, gente, é ela. Então vamos esperar. Mas tô com isso agora. Se a Lena tiver grávida, eles vão querer desistir do esquema. Aí é só desistir, porque meio que aí eles não fizeram parte do esquema. A Samira não vai ficar se sentindo ameaçada. Eu não sei. Fiquei pensando muito nisso. Vamos ver como é que vai ser. Tá muito animador, realmente. Três Graças tá muito animador. Bom, no fim das contas, a Joelle finalmente contou qual é o sexo do bebê, né? Pra mãe, pra vó. É uma menina, é a quarta graça. Mais uma menina ali na casa. Só que aí o Raul teve umas cenas essa semana que acabou. Olha, o povo já não gostava dele. Agora, então... Fim, assim, eu não sei o que é que o autor quer com o Raul. Eu queria, às vezes, ser amigo, sabe, desses autores de novela pra falar bem assim, qual que é o lance do Raul pra você? Você quer que o pessoal passe a odiar ele mesmo, assim? Tipo, a ideia é a galera odiar o Raul, odiar a conduta do Raul, as decisões do Raul, essa é a ideia. Porque, se for, tá funcionando, né? Ele foi um escroto na hora da menina contar pra ele o sexo do bebê, falou que esse bebê nem vai ser deles, então ele não quer saber. E pra além disso, depois quando a Joelle foi pra escola, né, que ele falou que ia lá levar ela na porta da escola e acabou não levando, mas aí a gente comenta daqui a pouco sobre isso. Mas o Raul tá sendo aí um dos personagens, na verdade eu acho que nesse momento o personagem mais odiável de Três Graças, assim, ninguém suporta ele. E é engraçado porque as coisas se confundem, né? Tem personagem que eu não gosto tanto, mas eu não gosto tanto do desenvolvimento e daria pra, sei lá, tirar da trama. Agora tem personagem que esse sentimento que a gente tem por ele, não faz sentido a gente postar assim, ai, o Raul devia sair de Três Graças, sabe? Deixar só as pessoas que me fazem bem. Porque novela é isso, né? Novela é isso. Quando o ator, não o ator, mas o personagem não tá rendendo, assim como o núcleo de humor mesmo. O núcleo de humor foi limado. Cortaram da trama, quase que completamente. Eu duvido que montaram aquela cena lá onde o Rivaldo dá um jantar, lembra? Duvido que montaram a casa do Rivaldo pra não ter cena na casa do Rivaldo. De jeito nenhum. Eu tenho certeza que tinha milhões e milhões de cenas escritas lá dentro e que foram todas cortadas, sabe? No final das contas não gravaram porque a galera não tá interessada nesse núcleo. Só que dá pra tirar. É um bagulho irritante que dá pra tirar. Só que o Raul é um bagulho irritante que tem que deixar. Ele é o pai da vez que vai ser negligente, porque a gente já soube que o Joaquim foi o ó, o Jorginho Ninja também. Só que a gente não viu eles sendo ó. Agora, o Raul a gente vai ver. Então o Raul é o da vez, sendo péssimo. E a Lucélia, hein? A Lucélia entra também nesse caso aí do povo odiando ela, querendo que ela suma da novela, mas na verdade ela não vai sumir porque ela tá fazendo o papel dela meticulosamente bem. A atriz é muito boa, ela irrita só de entrar. Ela entra, mostra a cara dela, irritante. Que coisa, ela consegue. Essa semana, ela barbarizou completamente, né? Ela deu pistas das Três Graças pro Ferretti, que a gente vai comentar mais pra frente, né? Que ele fez com essas pistas, em troca de Pix. Só que, pra além disso, ela tem umas condutas lá na galeria, na verdade é a galeria e casa, né? Do Casper e do João Rubens, que assim, ai meu Deus do céu, tô confuso sobre isso. Ela xinga o Júnior, fala sobre ele ser ladrãozinho e tal. Quando ele chega, ela abraça e fala que pena aquilo que a Meg fez com você. Ligando pro Júnior, ladrãozinho de Araque. Depois do que a Meg fez contigo, eu fiquei com tanto medo que você não viesse. Falsa! O que eu entendi sobre a Lucélia essa semana, ficou muito claro pra mim, mas pode não ser a verdade última, é que ela é simplesmente uma agente do caos. É isso. Ela tá ali pra plantar o caos. Ela tem inveja da Meg, ela tem bode dos tios, ela é meio homofóbica assim, porque teve um momento que eu dei muita risada, inclusive essa semana, que eles dois estavam falando sobre o relacionamento deles, quem teve coragem, quem chegou no outro, e aí mostra bem no cantinho ela virando o olho assim, mas não é virando o olho de, ai, pelo amor de Deus, é virando o olho de nojo deles. Pensei, ai, que menina vagabunda, como é que pode, né? Uma menina vagabunda dessa, como é que pode? Que ódio da Lucélia. E aí ela abraça o Júnior e fala, ai, que pena aquilo que a Meg fez com você. Só que ela fica com medo, né? Eu também não entendi esse vírus que invadiu o computador do João Rubens, assim, tipo, ela não instalou nada, não aconteceu nada. Então, assim, esse vírus veio da onde? E é um vírus bem novelístico, né? Porque, gente, eu não conheço vírus nenhum que as pessoas corriqueiras, né, as pessoas assim, normalmente pegam nos seus computadores, né? Tem vírus que duplica a pasta, que tira o nome dos ícones, né? Tem vírus que danifica realmente algum sistema de computador, mas um vírus que para o computador e fica piscando uma aranha, achei tão nada a ver.
será que foi o Rogério que mandou aquele vírus? Porque é uma aranha, né? Não sei o que é aranha, o nome do cara que fez a estátua lá das Três Graças. A aranha na estátua. Então, acho que deve ter alguma ligação aí, né? E aí o Júnior veio arrumar o computador. Muito fofo, né? O Júnior, ele tá cada vez mais bonito na novela. Vocês estão achando isso também? No começo, eu achava ele meio normal, mas, nossa, de uns tempos pra cá, menino, não sei o que aconteceu. Ele tá ficando seduzente mesmo. Tô torcendo pra ele ficar com a Meg, assim, que dê certo. E aí, outra coisa que eu tô torcendo também é assim, ai, meu Deus, mas o politicamente correto, tomara que o Agnaldo Silva já mostrou, né, que ele não tá nem aí pro politicamente correto, porque a Arminda acaba com a Gerluce e não tem ninguém falando, ai, os direitos trabalhistas, os direitos do trabalho, a Gerluce tem que procurar chefe abusivo. E aí, Arthur tá 0 dias sem falar de Vale Tudo, mas vamos falar do Marco Aurélio, que deveria ter acabado com a Aldeide, acabado com a raça da Aldeide, pra na hora que ela fosse pedir demissão, ela ficar, né, muito louca e dar o sermão nele. Não fez nada disso porque, politicamente... Ai, gente, olha, sinceramente é novela, é trama, porra. Sabe? Tipo, a gente quer se divertir. A Arminda é louca. Tudo bem que a Arminda, pra mim, eu vou comentar sobre isso, mas pra mim ela já não tá mais tão icônica. Amo a Grazi Massafera, acho ela um máximo, né? Tem sempre aquela coisa de, ai meu Deus, já pensou o ator ver esse vídeo? Já pensou chega no ator ou tal? E assim, que chegue nela e que ela saiba que eu amo ela de paixão. Desde o BBB. Torcia pra ela no BBB, entende? Fez Verdades Secretas, deu nome em Verdades Secretas, como a modelo lá, que teve problemas com drogas, com tóxicos. Adoro a Grazi, acho ela um carisma em pessoa, mas a personagem, a Arminda, pra mim, ela já não tá mais icônica faz um tempo, que eu não acho ela icônica, sabe? Mas vamos lá, vamos voltar aqui pra Lucélia por enquanto. E aí a Lucélia consegue ser essa pessoa insuportável, e eu tô amando completamente a maneira que ela tá levando essa personagem, e quero ver aonde ela vai chegar, e espero que o politicamente correto não tire do Agnaldo Silva a vontade que provavelmente ele tem de escrever a Meg dando uma surra na Lucélia. Que a Meg tem que bater na Lucélia. Gente, vocês já pensaram? 90 pontos de audiência o dia que anunciarem que a Lucélia vai tomar uma surra da Meg, ela vai ser pega no flagra, finalmente, e vai tomar uma surra e vai ficar de olho roxo. Ai, vai ser tudo. Ai, gente, não. Para com isso. Faz tempo que a gente não tem uma novela onde a vilã toma uma surra boa. Ai, nossa, vai ser maravilhoso. E aí eu quero comentar com vocês uma cena que foi boba, foi completamente descartável, mas ela pelo menos não foi expositiva. E ela foi usada pra não ter um diálogo realmente expositivo, pra não ter uma cena expositiva na novela, que foi um momento essa semana que a Arminda simplesmente pediu pra Gerluce falar pra empregada colocar um sofá ali na onde tava as Três Graças. E aí a Gerluce se lembra do plano da Cláudia, né? E da Cláudia falando, olha, o plano é comprar as Três Graças e colocar ela no lugar da onde vocês tiraram, na casa da Dona Cobra. Por isso, a Gerluce dá uma de doida e fala, não vou chamar ninguém, porque não é meu trabalho e tal. E ali, obviamente, se fosse o caso, a Arminda sairia e ela própria diria pra empregada, né, coloca um sofá ali, porque se é da vontade dela colocar um sofá ali, ela ia colocar. Só que passou o resto da semana todinha, ela não colocou sofá nenhum ali. Ou seja, essa cena foi criada só pra lembrar o espectador que a Cláudia tem um plano junto com o Rogério e que esse plano inclui colocar de novo a estátua no mesmo lugar, ou seja, não pode ter um sofá ali. Então a cena foi elaborada, foi boba, mas foi elaborada pra que não seja usado um diálogo expositivo, tipo da Gerluce parada, lembrando, ou da própria Cláudia falando novamente sobre isso. E aí eu vou dizer que eu gosto desse tipo de decisão, de tomada de decisão. Acho mais legal do que diálogo expositivo, de fato. E a Viviane foi finalmente comprar os remédios verdadeiros junto com o Júnior, só que foi vista saindo de lá, e o Edilberto parou ela, que quis saber, questionou, afinal de contas ela é farmacêutica da fundação, o que ela tá fazendo numa farmácia normal comprando pencas de remédio, tipo, muito remédio mesmo, você tá com bastante dinheiro, né, pra comprar esse monte de remédio? Ela deu uma de doida, só que ela não deitou. E eu adoro a Viviane nesse sentido, porque ela não deita, ela vai pra cima, ela peita. Eu adoro, completamente. Só que aí rolou uma piada, né, porque nesse lance dela peitar ele e falar que não é da conta dele, né, afinal de contas, assim, contou uma história lá, toda mirabolante que ela tá dando em cima do farmacêutico. Não colou essa história, o problema é dele. O grande lance é, por que você tá me seguindo? Por que você tá bem aqui pra me questionar as minhas ações? Tipo, o que foi? Tá doido? Só que no meio disso, ela chamou ele de de Edilberto. Só que a Viviane, sendo uma mulher trans, ela é da sigla, né? Ela é LGBTQIAPN+. E nós, da sigla, conhecemos o Pajubá.
E você que não sabe o que é o pajubá, é o dialeto gay, né? Os gays, eles, quando você começa a frequentar boate e tal, as gays, elas usam certas, por exemplo, eque. Eque quer dizer mentir. Então se eu falar pra vocês assim, nossa, eu acho que essa história aí é eque. Nossa, eu acho que essa história é mentira. Erê. Erê é criança. Falar bem assim, eu fui lá numa festa, tava cheia de erê. Tava cheia de criança. Mapô. Mapô é mulher. Se você falar, nossa, a Mapô tava belíssima. Quer dizer, a mulher tava belíssima. E Edi é ó. E aí, ela chamou ele de Edi, ou seja, ela chamou ele de... Vamos ver. Edi. O que é isso? Quê? Eu ri muito, eu achei muito engraçado isso. Ai, meu Deus do céu. E pra além disso, nós descobrimos também, né, porque ele foi conversar com os outros capangas do Ferrete, e o Angélico deixou claro ali, na verdade não ali, né, mas depois nós descobrimos que ele é um agente duplo. Então assim, ele tá realmente vigiando ali a chacrinha pro Ferrete, só que ele tá vigiando o Ferrete pro Rogério. Olha que máximo. Adorei completamente saber isso, porque ele tava me irritando já. Ele tava me irritando completamente. Falei, putz, mais um personagem pra gente ter ódio aqui na trama. E não, na verdade ele é um agente duplo. Maravilhoso, eu amei completamente. Vamos ver como é que vai se desenrolar isso. Talvez foi ele que dedou o plano. Não sei. Ainda acho que foi o Misael que dedou o plano pra Cláudia pra ela saber o dia, a hora, o local, tudo. Vamos esperar pra ver. E aí, assim, vou comentar também uma coisa rápida. Publicidades bem feitas. Teve duas da Coca-Cola essa semana que eu fiquei completamente apaixonado. Teve uma entre a Lídia, a Joelle e a Gerluce, onde elas estão ali num momento de confraternização, de amor entre elas, né? A família unida, esperança e coisas boas. E elas estão tomando Coca-Cola, né? A Coca-Cola está na mesa. Aí depois nós tivemos um momento louquinha, a Lorena e a Juquinha, aonde elas também, em dado momento da conversa, assim que a Coca-Cola chegou, elas começaram a falar sobre expectativas maravilhosas da vida e amor e coisas boas e alegria e felicidade e brindaram com uma bela de uma Coca-Cola. Gente, isso é publicidade colocada ali, ó, de um jeitinho que eu estava no mercado e eu olhei pra Coca-Cola e lembrei delas brindando uma boa de uma Coca naquele momento feliz. É assim que entra na nossa cabeça essa ideia de, eu vou chamar os amigos pra comer uma pizza. O que você vai comprar? Vou comprar uma Coca. Porque parece que, né, de acordo com o que a gente vê, parece que a gente vai estar muito feliz aqui comendo pizza e tomando Coca. Entendem? Então é muito simbólico a maneira, o desenvolvimento realmente desse tipo de publicidade. Eu amei completamente. Amei. E não é entrona, né? Não é a trama parando pra falar sobre aquilo. E aí eu ia falar sobre a direção maravilhosa. A Gerluce, ela tá agradecendo a Santa de novo, só que dessa vez as coisas boas já estão acontecendo, né? A Lígia tá com os remédios, o pessoal tá começando a tomar os remédios verdadeiros. Inclusive teve uma coisa que eu gostei muito, que eu fiquei pensando, né? Até falei isso no vídeo passado, eles vão ter dinheiro pra comprar todos os remédios pra sempre, mas eles não vão comprar todos os remédios pra sempre. Eles vão comprar os remédios que forem necessários. Então esse lance de ir com a receita, comprar o remédio que a pessoa tá precisando, é maravilhoso. Eu tava achando que eles iam abastecer o lugar com o remédio verdadeiro, mas não. Eles vão comprar o remédio verdadeiro pro pessoal. E aí, obviamente, eles têm que se livrar dos remédios que tá ali, né, na fundação, porque senão, nossa, o que é isso? Não estão mais tomando remédio? Então eu amei isso, essa saída que o autor deu, achei inteligente. Talvez óbvia, né, eu que não tenha percebido. Mas ali já tá tomando remédio, o pessoal tá tomando remédio, então por conta do plano estar dando certo, eles estarem fazendo o bem pro pessoal na chacrinha, a Gerluce já não se sente mais tão torta mediante as suas ações. Ela já se sente mais certa do que ela fez. Por conta disso, o plano dela, orando, né, rezando pra Santinha, agradecendo a Santinha dessa vez, foi reto, não tá mais torto, a imagem não tá mais torta, tá reta. Só que aí entra, sabe o que? A psicologia das cores. Se vocês viram meu vídeo mais recente, de Titanic, eu falei muito sobre isso, o azul no cinema. O azul no audiovisual, ele tem muitas representações e na maioria das vezes está atrelada à tristeza, a emoção da tristeza, tanto que, indivertidamente, a tristeza é azul. Então assim, a Gerluce, ela tá parcialmente coberta por uma luz azul. Por quê? Existe tristeza dentro dela. Por mais que o coração dela esteja quentinho e que ela esteja se sentindo certa agora, porque as pessoas estão tomando o remédio certo e não vão mais morrer, a mãe dela não vai mais morrer, ela ainda tem tristeza dentro dela pelo que ela fez, né? Ela tem tristeza por ter tido que cometer um crime pra fazer algo bom. E isso é muito ambíguo mesmo, isso mexe de fato com o psicológico e eu tô adorando o desenvolvimento que estão dando pra isso. É isso, novela é isso, volto a dizer, nunca fui contra essa trama dela roubar, nunca achei que por ela ser a mocinha não fazia sentido ela roubar a estátua. Tô amando que a novela tá
deixando claro que pra ela não foi também um máximo. Mas olha, as pessoas não vão mais morrer. Por causa de remédio, as pessoas não vão mais morrer. Então assim, foda, vai. Eu gostei. A Arminda ficou doida do nada, foi lá na fundação, pediu um emprego pro Ferretti. Na verdade, não pediu um emprego, né? Falar que como ela é sócia, ela vai começar a ir lá pra fundação trabalhar, vai criar uma sala e tal. E aí, na saída, ela humilhou a Xênica. Só que entra aquilo que eu tava falando pra vocês sobre a Arminda, né? Já faz um tempo que eu, Arthur, uma coisa pessoal minha, não tô mais hypado com a Arminda, não. Não tô mais gostando da Arminda, não. Assim, pra mim, ela tá uma personagem muito vazia. Muito sem substância, sem conteúdo, sabe? Aconteceu alguma coisa? Você estragou. Todo dia. É impressão minha ou você tá paranoica? Neste dia, porque então quem pode morrer é você. Mona, você é maluca? Ela faz maldade por fazer e tem coisas que são meio descabidas, sabe? Ela tratar a Xênica desse jeito, ela poderia ter tido um pouco mais de classe. Ela poderia ter sido mais subliminar na hora de dizer pra Xênica que ela é classe B, que ela não é classe A, sabe? Porque esse termo é muito chique, né? Você é classe B. Então assim, ela poderia ter falado de uma maneira sutil pra Xênica, que deixasse a Xênica meio sem graça, sabe? E falasse, olha, toma cuidado, hein, Xênica? Essas bolsas são muito caras. E aí, enfiasse alguma coisa que desse a entender que a Xênica não é rica. Ela é, né, classe trabalhadora, entre aspas, assim, tipo, não dá uma de doida, não. Eu acho que ficaria mais chique. E a gente acharia ela mais cobra, sabe? Mais venenosa, mais perigosa e até mais inteligente, mais sagaz. Se as tiradas dela não fosse tão espalhafatosa, fosse mais cínica, sabe? Então, eu espero muito que a Arminda comece a tomar um tom mais cínico e inteligente, com umas tiradas mais inteligentes na hora de humilhar as pessoas. Até a própria mãe dela, a Gerluce, pra gente falar, olha que peste, sabe? Que cobra realmente, porque ali ela tá muito assim, Arminda, daqui a pouco você toma um tapa na cara. Daqui a pouco você toma um tapa na cara, porque você tá dando uma de doida. Aí, ai meu Deus do céu, tô há 0 dias sem falar de Vale Tudo, mas lembra daquele diálogo entre a Odete Reutemann e a Raquel Acioli, lá na exibição da Heleninha, aonde a Odete tenta descredibilizar os elogios da Raquel por ela ser só uma cozinheira? E aí a Raquel responde à altura também. Os quadros são lindos. Ah, você é crítica de arte? Qual o problema? A senhora acha que uma cozinheira não pode ter opinião sobre um quadro? As pessoas podem ter opinião sobre tudo. Essa é uma das belezas da democracia. E uma das tragédias. As duas, em momento nenhum, sem deixar claro que estão se atacando, mas estão se atacando. É muito chique. Eu acho muito incrível isso. E demonstra inteligência, sagacidade. Eu gosto de vilã sagaz, eu gosto de vilã inteligente, sabe? Maquiavélica, gosto. Tem vilãs que, sei lá, eu não me lembro direito como era a Nazaré Tedesco, por exemplo. Mas eu lembro que ela era doida. Mas ela era uma doida que, talvez, por conta dela morar na casinha da nostalgia, a gente passe um pano e goste dela. Mas no momento atual, quando você tá falando de novelas atuais, de vilões atuais, talvez seja legal essa pegada, entende? Então assim, ela humilhou a Xênica, né? E aí depois ela foi pra casa e em casa ela começou a falar sozinha em cima da cama, de um jeito também meio doido, né? E aí ela foi lá, porque ela falou, não vou aguentar, vou lá humilhar a Zenilda. E aí ela, meio doido, né? Ela entrou na casa da Zenilda, falou e saiu. E ela tem feito isso, né? Entrado na casa da Zenilda, falado e saído. Vai perder pra mim vai perder na mão, vai perder na graça, sabe? Sei. Mas foi legal porque aqui ela usou referência a 2 novelas, né? Império, que também foi do Agnaldo Silva, e Um Lugar ao Sol. Ela citou esses 2 títulos de novela, o que foi muito legal. E aí realmente rolou, né? Eu tinha dado esse spoiler aí nos vídeos anteriores que ela iria humilhar a Zenilda e com as cenas dos próximos episódios a gente viu que a Zenilda vai realmente pedir um cargo à altura do da Arminda dentro da fundação. Eu adorei que a Zenilda vai começar agora o pega pra capar, adoro. Bom, descobrimos também que o delegado Barroso, ele não é corrupto e que na verdade ele só não queria que o Paulinho investigasse as 3 Graças basicamente porque o pai do Paulinho morreu numa dessas, né? E ele fala, né? Seu pai era muito meu amigo e eu não queria perder você como eu perdi seu pai. E o seu pai morreu porque ele enfiou o nariz numa dessas que não era pra ele ter enfiado e aí os caras apagaram ele. E eu não quero que você morra, né? Não quero que você perca a sua vida por causa disso. Por isso eu disse pra você tudo aquilo que eu disse. Vocês acharam que eu tinha o rabo preso com o Ferretti.
Você sabe por que eu não oficializei a investigação para vocês correrem atrás disso? Que eu lembrei do teu pai. Mas ele próprio se incomodou bastante com tudo que ele ouviu ali na chacrinha, quando ele levou, né, o Paulinho pra poder falar com a Gerluce. E ele próprio deu aval de, por debaixo dos panos, o Paulinho investigar sim esse lance dessa estátua e descobriu por que nem o Ferretti, nem a Arminda deram parte e pediram uma investigação aí pra poder encontrar a estátua. Adorei isso, adorei saber isso. Porque eu tava gostando do delegado, sabe? Então eu tô achando ele da hora. Então essa conduta meio que fedeu um pouco, né, pro lado dele. Gente, a Joelle na escola e o bullying. Por isso que eu sou a favor do bullying. Bullying corrige as pessoas. Há uns vídeos atrás eu falei sobre o bullying descomunal daquelas meninas empurrando a Joelle, né, naquelas cenas anteriores. E teve uma galera que falou que esse bullying acontece sim nas escolas e tal. E eu vou dizer pra vocês, gente, eu continuo com a minha mesma opinião. Eu acho que desse jeito não. Pode acontecer fofoquinha, principalmente da parte de quem não gosta da garota que tá grávida, mas empurrar, falar, aqui você não estuda, aqui você não entra. Nem vem, não vai entrar aqui não, cara. Você não sabe nada da vida, né? Mas a gente tá em maioria. Chamar de buchuda, falar as coisas que as meninas estavam falando pra Joelle, achei descabido. Ó, eu já estudei, e olha que eu sou dos anos 2000, hein? Eu me formei em 2008. Então eu peguei a minha adolescência ali dos anos 2000 e eu estudei 2 vezes em 2 momentos diferentes, com garotas grávidas na adolescência. Acolhimento total na escola, assim. O pessoal, claro, eu lembro que foi um choque saber que ela tava grávida, mas é um choque só. É só um choque. Xingar de buchuda, xingar de grávida, de xingar de grávida, né? Mas descredibilizar, falar que não vai mais vir, não sei, gente. Pra mim forçou. Pra mim forçou. E aí tudo isso para ter bastante peso esse grande momento do Jorginho, né? Porque era pro Raul entrar com ela, o Raul chegou, ficou nervoso de sair, de se assumir pai ali, ai, não. Pois a Kellen correu e chamou o Jorginho Ninja. Vem ajudar a Joelle. Nossa, ela falou, olha, a Joelle pode até cair, pode desmaiar. E assim, do jeito que tava aquele bullying, eu não duvido nada das meninas dar uma rasteira na Joelle, jogar ela no chão e chutar a barriga dela, porque não existe isso. E aí o Jorginho foi, e foi aquilo, né? Todo mundo se lembrou de quem é o Jorginho. A menina falou, a minha mãe tinha muito medo dele. Então assim, um comentário que eu tenho pra fazer aqui. O Jorginho é muito famoso. As pessoas lembram dele, sim. Lembra da cara dele, sim. Como é que a Joelle nunca descobriu que ele era o pai dela, sendo famoso desse jeito? O povo da chacrinha não é nada fofoqueiro. É impressionante, volto a dizer. O povo da chacrinha não faz fofoca. É incrível. É incrível isso. E aí, pegou na mão da filha, a filha se sentiu acolhida, né, assistida pelo pai dela, entrou com ela na escola, falou com a professora, e agora ninguém mais vai mexer com ela, porque ele vai levar e buscar a filha dele todos os dias. Descobrimos que é que o Jorginho tem, né, finalmente, ele tem tumor cerebral. Ele desmaiou, e aí, realmente, ele vai com Deus, a não ser que o Aguinaldo coloque aí uma trama de cura milagrosa envolvendo o Jorginho, né. Vamos ver como é que vai ser isso. Mas eu gostei, eu falei, uma coisa que eu tô falando pra vocês já faz umas semanas, né? Vai ser inevitável a gente se identificar com ele e, quiçá, começar a ter raiva da Gerluce, por exemplo, né? De ter toda essa resistência ao Jorginho. É uma coisa muito delicada de se falar isso, mas assim, não é descredibilizando tudo que a Gerluce passou, porque isso acontece muito na vida real, né? A descredibilização de mulheres que sofreram violência doméstica. Não estou falando nesse ponto, mas tratando-se de novela, pra deixar a coisa mais pesada pra gente ficar mais um pouco mais do lado da Gerluce, devia ter tido, de alguma forma, imagem, cenas, flashback disso, sabe? Só pra poder elucidar, só pra gente poder pegar e falar bem assim, mas Jorginho, você também, sabe? Porque só o que a gente tem é o agora, é o presente. E no presente, o Jorginho, ele tá realmente fazendo o máximo, sabe? Então é babado, é inevitável que a galera se identifique, que a galera compre. Eu vejo gente ainda no X se perguntando, que hora que ele vai morrer e tal, mas eu acho que isso também leva muito em consideração o posicionamento do ator aqui fora, sabe? E aí isso tem um peso. As condutas do Casarré aqui fora. E aí o pessoal quer que ele se exploda logo. Mas aí a gente tá falando do personagem, né? E virando o foco completamente para o personagem, não tem jeito. Se continuar nessa seara e a Gerluce continuar chata nessa questão, é isso que a galera vai achar dela. Uma chata. Então vamos ver como é que vai ser isso, né? Mas não teve como a gente não ficar mexido com ele pegando na mão da Joelle e fazendo o pai dela ali naquele momento. E de ver a felicidade dele também, de ter podido viver aquilo. E pra
fechar, a bomba que o Rogério soltou lá no escritório, né? Que no caso é a carta avisando que ele sabe que o problema do Ferretti com a estátua é basicamente o recheio dela e vai deixar o Ferretti doido da vida. Gostei, porque demos início ao plano, estamos aí na semana do capítulo 60, então estamos caminhando pra mais da metade da novela já, quase. Foi dado início ao plano do Rogério. Adorei que o Ferretti chamou o Feliciano, entendeu que realmente o Feliciano tá por trás das Três Graças, vai começar a vigiar ele pra ver se ele leva. Tô achando que o Feliciano vai peidar, tá? Tô achando que o Feliciano vai... ele vai ser a ruína ali da galera, a não ser que seja de fato a Lucélia. E agora vai ser uma corrida, né? Vai ser uma corrida porque, primeiramente, eles descobriram que a Cláudia não mora onde ela falou que morava, e agora recebeu uma carta anônima de alguém falando que sabe o que tinha dentro da estátua, o que é muito interessante porque realmente só a Arminda e o Ferretti sabiam, né? Nem a Cláudia sabia. Ela descobriu quando ela foi lá mostrar que a estátua era verdadeira. Então o Rogério também descobriu nesse momento. É babado. É babado. Tá? Três Graças tá com tudo. Promete, porque tá vindo aí. A próxima semana, como eu disse pra vocês, provavelmente vai ser um pouco mais morna, né? Porque essas semanas assim, a galera não acompanha completamente o capítulo, mas vem aí. E vocês? O que vocês estão achando? O que vocês estão esperando de Três Graças? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, hein? Um beijo! E até o próximo vídeo.